Já quero começar jogando o primeiro assunto do debate. E ao longo aqui, a gente vai voltando a falar sobre esse assunto. Ao lançar o Plano Safra para a agricultura familiar hoje, o presidente Lula fez uma crítica indireta ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula diz que o povo não precisa de arma, mas sim de barriga cheia. Vamos acompanhar. Eu não estou mandando vocês comprar armas. Porque diziam que era comprar arma para defender a democracia. Eu, na verdade, quero que vocês produzam o máximo que vocês puderem produzir de alimento, da maior qualidade, porque a grande arma que nós temos nesse país é o povo de barriga cheia. E Deus queira que vocês estejam tão competentes que consigam provar para nós que vocês vão utilizar todo esse dinheiro e vão exigir mais do governo quando esse dinheiro acabar. Lula disponibilizando mais de 71 bilhões de reais para agricultores familiares, pequenos produtores do Brasil e dizendo aí, criticando inclusive uma política do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação à liberação de armas, que o Brasil precisa não são armas, mas o povo de barriga cheia. E você acha, Piperno, que Lula está trabalhando para que isso aconteça? É claro que sim. Muitas medidas foram tomadas nesse sentido. Inclusive, por exemplo, aumento de salário mínimo, aumento de benefícios e esse dinheiro agora para o Plano Safra, fora outros. Não vou ficar aqui o tempo todo repetindo o que já foi feito. Agora, Evandro, o Lula é um sujeito que, do ponto de vista político, ele é tão esperto, ele tem tanto tino político, que independentemente da gente gostar ou não dessas medidas, eu até chamei a atenção ontem aqui para a questão do liberalismo brasileiro, no momento em que ele liberou muitos recursos aí para o plano, enfim, para o Plano Safra, é que o Lula, na verdade, muito sutilmente, além de estender a mão para um setor que ele fez forte oposição, de acenar com esse cachimbo da paz, o Lula já está contratando um crescimento, pelo menos para o primeiro trimestre do ano que vem, porque, veja, a gente viu e todo mundo destacou, ressaltou e aplaudiu a pujança do agronegócio, que foi o grande motor do PIBão anunciado agora, há pouco, né, desse primeiro trimestre. Imagina o que esse pessoal é capaz de fazer com ainda mais recursos do que na última safra. Então, veja, quando o Lula faz esse aceno, ele não está só estendendo a mão, ele vai além disso. Ele espertamente sabe que provavelmente, no primeiro trimestre do ano que vem, ele também vai colher o retorno disso aí. Alan Gani, Lula está plantando para colher lá na frente, no teu ponto de vista? Ele planta em relação a esses subsídios. É claro que no mundo ideal não deveria haver subsídios, né, nas ideias liberais, só que no mundo real todo país acaba utilizando subsídio. O Brasil, perto dos Estados Unidos e da União Europeia, até que usa bem menos do que esses países mais desenvolvidos. Agora, quando ele diz dos alimentos, da importância dos alimentos, é verdade, o agronegócio já tem uma alta produtividade, Evandro. Agora, ele também precisa defender o direito de propriedade. Quando se fala em relação às armas, muita gente tem a ideia de que a arma foi feita para atacar e para matar. Não, a arma foi feita para defender. Então, os agricultores, quando utilizam armas, é justamente para defender o seu direito de propriedade contra invasões, por exemplo, do MST. O Estado não tem que garantir apenas o subsídio, não. Aliás, não seria desejável o subsídio, mas ele acontece no mundo inteiro. O Estado tem que garantir o direito de propriedade para esses pujantes agricultores produzirem cada vez mais. Ô Gani, mas apenas uma dúvida. Você acha que o agronegócio não deveria ter subsídio no Brasil? Não, eu acho, como eu defendo aqui, Evandro, eu acho que no mundo real tem que ter. Não tem jeito, sabe por quê? Porque os Estados Unidos tem muito mais que a gente, União Europeia tem muito mais que a gente. É muito complicado. No mundo ideal, né, eu sou contra subsídios. Agora, nesse mundo real, do jeito que foi constituído o agronegócio, ok, e é um subsídio que, no final das contas, é para alimentar as pessoas, né? Então, dadas as circunstâncias, eu defendo, sim, que se mantenha essa política de subsídios para o agronegócio. Gustavo Segré, você concorda com o Lula que é preciso investir menos em armas e mais na barriga cheia do povo por meio da produção de alimentos? Não tem absolutamente nada a ver, Evandro. Não, por quê? Justifico. Um investimento de uma questão de um negócio agropecuário
de forma alguma vai ser destruído, limitado, diminuído porque o fazendeiro comprou uma arma, comprou 2 armas. E não é uma coisa ou a outra. O presidente Lula continua colocando o adversário na direita, naquele que quis e teve a liberdade de comprar uma arma se queria. Nunca foi obrigatório. E eu não lembro do presidente, na época, Jair Bolsonaro, orientar as pessoas a comprem armas, porque dessa forma vocês conseguirão aumentar a produtividade do campo. Era simplesmente, como muito bem Alan mencionou, uma defesa da propriedade privada. Mas a questão não é se é importante ou não comprar armas, e claramente é muito importante aumentar a produtividade. Observe como esse liberalismo brasileiro que menciona o Piperno tem muita lógica num presidente que, na época, recomendava não exportar carne porque tinha brasileiro passando fome, num desconhecimento absoluto de que uma coisa não tem a ver com a outra. É uma questão que não é de soma zero. A gente não precisa que alguém esteja mal para nós estarmos bem, quando todos podemos estar bem, se a política de Estado deixa de olhar o outro como adversário e passa a olhar o outro como cidadão. Daqui a pouco eu vou chamar a manifestação de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que foi um pouco mais técnica, mas antes eu quero ouvir de você, Piperno, se você discorda e rapidamente de algum dos argumentos que foram apresentados aqui por Gani e Segré, principalmente em relação a uma não comparação de armas com a produção de alimentos no Brasil. É claro que eu acho que, principalmente o homem do campo, as pessoas que vivem no campo, claro que elas devem ter o direito aí, enfim, de se proteger até com armas, porque você, diante de uma iminente situação de insegurança, você não vai ligar para a delegacia que fica a 50 quilômetros para mandar alguém lá. Então, enfim, eu acho que quanto a isso não resta a menor dúvida. Agora, o que eu chamo a atenção, e vejam, eu quero repetir outra vez que eu não sou contra o governo oferecer dinheiro subsidiado ao agro. O meu ponto não é esse. Definitivamente não é esse. O meu ponto é que continuo achando injustas, por exemplo, e absolutamente descabidas as críticas que o aumento de R$18 do salário mínimo acabou recebendo. Se tem dinheiro subsidiado por um lado, é preciso ter dinheiro também para quem passe fome. Não cabe para todo mundo. Ora, já que o cobertor é curto, então vamos tentar cobrir quem passe mais frio.